que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Nesta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje com um voto de muita paz para os que se encontram em aflição. Que Jesus seja louvado. O livro é O Espírito Senhor dos Elos Perdidos. E vem agora para, acho que é maio que está pronto. E um subtítulo, A Natureza da Felicidade. É um trabalho de filosofia, à luz da doutrina espírita, né? E o prefácio é de Djalma. Mas o editor disse, Bernardo, eu não sei se esse livro vai vender muito, porque há muitas citações em grego, né? E nós, eu e Djalma combinamos, fizemos um levantamento de toda a filosofia, né, da Hélade antiga, começando com Hesíodo, que foi realmente o fundador da paideia, né, que seria a base de toda a pedagogia moderna. Então nós fizemos esse trabalho, não sei se... porque o pessoal gosta mais de romance, né, essas coisas. Mas quando o livro chegar, eu vou fazer um curso sobre esse livro. Né? Esse aqui não esgotou? Esse daí esgotou. Esse aqui esgotou, esse aqui, As Mulheres Médiuns. Ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira. E uma circunstância assim, né, uma coincidência que Isabel está com esse livro nas mãos e hoje é o Dia Internacional da Mulher. E este livro foi dedicado à mulher, às mulheres médias. O prefácio é de Lúcia e foi lançado no mês, há 2 anos, quando se comemorava o Dia Internacional da Mulher. Então esse livro é dedicado à mulher. Todas as grandes médiuns estão aqui, de vários pontos do mundo, inclusive o Brasil. Não é uma biografia, é um relato de experiências desenvolvidas às expensas da faculdade ectoplasmática dessas mulheres. E os grandes pesquisadores, muitos detentores de prêmio Nobel, que pesquisaram essas mulheres. Isso é muito importante para evidenciar a ciência espírita, né, com suas consequências filosóficas. Então, são 464 páginas, um livro de pesquisa. Inclusive, eu fui com Lúcia à Europa para pesquisar lá, porque os dados aqui eram muito insuficientes. Eu tive que ir lá. Parece snobismo, né? Mas acontece que no Brasil não há memória, principalmente no movimento espírita. Então eu tive que ir lá, fui joeirar mesmo, encontrei muita coisa na Biblioteca Nacional, na SPR, Sociedade para Pesquisas Psíquicas, em Londres, no antigo Instituto de Metapsíquica, em Paris. Eu tive que... Agora, ninguém pagou a despesa, não, fomos nós mesmos. Agora, esse livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira, e eu, de 5.000 exemplares, já está entrando na segunda edição, já esgotou a primeira. De 5.000 exemplares, eu ganhei 10 exemplares. Então, nós, autores espíritas, não ganhamos nada. Nada, nada, nada. Nem um tostão. Isso aqui é obra nossa, não é psicografado, não foi um espírito que veio e... Isso aqui é obra de pesquisa. Eles ajudam, claro, mas a iniciativa tem que ser nossa. Então, todos os livros nossos são livros de pesquisa. Eu não sei escrever romance,
Eu não sei escrever nada que possa provocar tristeza e desânimo. Eu gosto de levantar questões, dúvidas. E aí as pessoas que queiram conhecer mais profundamente a doutrina espírita, né, compram esses livros. Porque eu levei 30 e tantos anos estudando, pesquisando, para estar à altura desse trabalho. Eu só fui escrever meu primeiro livro, falando na primeira pessoa, para facilitar a comunicação. Eu só fui escrever meu primeiro livro muitos anos depois que eu conheci a doutrina. Mais de uns quase 20 anos de estudo reiterado. Aí quando eu me senti em condições, bem, agora eu vou começar a escrever. E eu já estou com mais de 14 livros escritos e publicados. E meu primeiro livro foi o Divaldo, que editou pela Mansão do Caminho. É o Elucidações Kardecistas. É de 1989. Então foi meu primeiro livro. Foi um livro sobre, interpretando alguns trechos, alguns pontos, algumas instâncias do Livro dos Espíritos e outros livros da codificação, os 4 livros seguintes da codificação. Então, é um trabalho que a gente procura fazer para divulgar o Espiritismo aqui no Brasil. E uma das maiores preocupações, pelo menos de minha parte, é mostrar aos brasileiros, ou aquelas pessoas, poucas, que tomam conhecimento dos nossos livros, de que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências éticas. E eu só posso entender Espiritismo assim. Não fosse assim, eu não estaria aqui. Se fosse uma simples crença, uma religião, eu não estaria aqui. Tanto que eu não considero o Espiritismo uma religião. Eu me permito considerar o Espiritismo uma ciência. Para mim, chega de religião. Então, eu sou espírita por isso, porque a doutrina convida sempre a pesquisa. Hoje mesmo eu estive lá no Hospital Aliança, visitando uma pessoa que está em fase terminal, e tive uma surpresa assim, agradabilíssima. É de uma enfermeira, ela é chefe de enfermagem, espírita, e que tem um grupo espírita dentro do Hospital Aliança. Médicos e enfermeiros. Ela conseguiu romper, né, uma barreira, quase que intransponível, levar o espiritismo ao hospital. Mas não é para uma questão de proselitismo, né? Divulgar a doutrina para que todo mundo, né, venha a ingressar nas fileiras espíritas, não é isso. É mostrar que a doutrina espírita é uma doutrina baseada em princípios existenciais e não em princípios religiosos. Não é a rigor uma revelação. Eu digo a rigor a revelação. É um trabalho em conjunto, espíritos encarnados. Foi assim que Kardec fez. Vocês veem isso nos caracteres da revelação espírita, no livro A Gênese, o último livro da codificação, o 5º livro. E lá vocês vão encontrar justamente esses caracteres da revelação espírita, em que Kardec fala textualmente que a doutrina é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Eu não digo consequências morais, porque a ética é a ciência da moral, segundo Aristóteles. Então ela é muito mais abrangente. Ela se aprofunda no cerne do próprio contexto existencial, para definir o conceito de ser, de mundo, de vida. É aí que a doutrina espírita realmente se torna um tanto e quanto complexa. E eu digo aqui sem sectarismo, que a doutrina espírita é elitista. Algumas pessoas acham, não é possível, ela pode chegar a qualquer, pode, mas se as pessoas aqui quiserem se aprofundar, vão sentir uma certa dificuldade. É por isso que nós estamos fazendo seminários, fazemos nossos cursos lá na livraria. Vamos fazer um sobre filosofia espírita.
vamos fazer sobre a antropologia, a sociologia espírita. Nós estamos programando muitos cursos até o fim do ano e mostrando esse lado que não é muito conhecido da doutrina espírita. Vocês veem, os romances vendem muito, né? Há romances que vendem milhares de exemplares, mas há livros que não são nem conhecidos dos espíritas. Hoje mesmo eu estava falando com essa pessoa que toma conta desse grupo lá no hospital. Ele disse, olha, há muitos livros que podem interessar a esses médicos que estão fazendo parte desse grupo. Eu mesmo tenho um livro chamado Espiritismo e Magnetismo, outro Espiritismo e sobre o perispírito, a natureza e funções do perispírito. E há os livros também, o livro de Friedrich Zollner, né? Ele é da Universidade de Leipzig, ele escreveu um livro chamado Física Transcendental. Ele não era espírita, mas ele se converte ao espiritismo depois das pesquisas que ele realizou dentro da Universidade de Leipzig com Wilhelm Wundt, não é? Um alemão, tem até um alemão aí, meu alemão é horrível, que foi o fundador do primeiro laboratório, primeiro consultório de psicologia no mundo. Vejam só. E ele aí, diante dos fatos, ele capitula. Ele admite a existência do espírito. Dentro da Universidade de Leipzig. Olha, isso é um trunfo para o espiritismo. E é isso que a gente tem que divulgar. Então eu vou mandar esse livro para ela. Já há tradução para o português. Como o livro também de Humberto Mariotti, o livro de Humberto Mariotti, um pensador argentino, o livro de Gelei, Gustavo Gelei, para que esse pessoal que tem um conhecimento científico, né, e eles estão procurando partir para pesquisas científicas, conhecerem principalmente o perispírito, que é a base de todo o processo da vida, é o perispírito. Sem falar no processo mediúnico. Então, as pessoas que queiram conhecer mais de perto, né, os mecanismos da mediunidade, tem que estudar o perispírito, a sua natureza, as suas funções e as suas propriedades. Se ela quiser se aprofundar no contexto da evolução, tem que também estudar o perispírito. É isso que faltou a Darwin. Embora suas teorias sejam brilhantes, mas faltou a Darwin esse estudo, o conhecimento do perispírito. Quando Gustavo Gelei, que se preocupou muitíssimo com o processo evolutivo, estudando Hugo de Vries, né, um holandês, que levanta muitas questões sobre a evolução, e Claude Bernard, um fisiologista francês, mestre de Charles Richer, ele escreve um livro que é notável, chamado Do Consciente ao Inconsciente. Ele reformula todos os conceitos ligados à própria biologia e ao processo de evolução do ser, através de mecanismos ainda não detectados pelo homem. Hoje mesmo estava estudando, que eu estou fazendo uma história da morte. A morte é através da história, desde a pré-história até o nosso tempo. Vou fazer em transparência, vão ser 200 transparências. E eu vou fazer um cursozinho também com isso. Então a morte em todos os seus aspectos, inclusive na criogenia e aí por diante. E hoje então eu estava joirando, pesquisando, e encontrei uma reportagem, uma entrevista feita com um biólogo inglês, né? Não me passa agora, não me lembro agora o nome, feita agora em janeiro de 1999, está na revista Época, se vocês quiserem, janeiro de 99. E ele, um dos pontos assim, cruciais da entrevista, com esse mestre em Oxford, é justamente o desconhecimento do cérebro. Ele disse, olha, o cérebro tenta conhecer o cérebro. Não é um negócio meio paradoxal?
o cérebro tentando se conhecer, através de quê? De cogitações humanas, como se essas cogitações não tivessem como filtro o próprio cérebro, e tivesse como nascente, gênese, o espírito. Aí eu fiquei, né, sozinho, pensando, digo, mas meu Deus, até quando a ciência vai negar o espírito? Eu acho um absurdo, porque atrelaram o espírito à religião, e aí pronto. Não, esse negócio de espírito é coisa de religião. Mas até quando a ciência... Eu li também há pouco tempo um negócio de uma terapia, em que, através de certos processos de meditação, as pessoas combatem todas as doenças, indo à fonte da doença e eliminando. Outro erro crasso. A fonte da doença, a usina, a gênese, não está no corpo físico, mas no perispírito. Então, até quando a ciência vai ignorar o perispírito? As doenças têm fundo perispiritual, de acordo com a trama de cada um. Tanto que nessa mesma entrevista eu vi uma coisa interessante, fez, cada tumor é um tumor. No estudo do câncer, por exemplo. Cada tumor tem a sua estrutura, embora quase imperceptível, mas tem. Segundo esse pesquisador de Oxford. Então é preciso, até quando a ciência vai ignorar o perispírito e o espírito? O preconceito é muito grande. Essa aqui é a verdade. No livro mesmo sobre perispírito, que eu escrevi, nas pesquisas que eu fiz, descobri um aparelho chamado TEP. É um processo de tomografia por positrons, né? Não é essa tomografia que está aí, não. É muito mais avançada. E isso está sendo desenvolvido na França. É uma tomografia por positrons. É um negócio assim, fantástico. Mas por que está lá na França e não anda o projeto? Porque os pesquisadores descobriram, entre aspas, o perispírito. E foi por acaso também, entre aspas, quando eles pegaram os estudos do coronel Albert de Daguerre de Rochat, né, o Conde de Rochat, quando eles pegaram 2 livros de Rochat chamados Exteriorização da Sensibilidade e da Motricidade, os pesquisadores franceses ficaram assombrados. Ali está provada a existência do perispírito, não através da sua projeção, de uma projeção astral, não é isso, do seu desprendimento, não através daquele processo de quase morte, estudado por Raymond Moody, Edith Fiore, Elizabeth Glaber-Rosser, mas a esterilização da sensibilidade, dando provas da existência do ser, vamos chamar assim, perispiritual, que age independentemente do corpo físico, porque é comandado pelo espírito. Quando eles descobriram isso, criaram, com base na máquina Kirlian, que seria o protótipo, né, esse aparelho chamado TEP. E no próximo século, queiram ou não os ortodoxos, os preconceituosos, eles vão ter que admitir essa aparelhagem, porque é uma aparelhagem que determina preventivamente a doença. E aí a medicina vai ter que se reformular. Eu sei que estão em bilhões de dólares aí em jogo, não sei, né? Somente a indústria farmacêutica. Eu não sei até quando. Eu soube até que essa indústria farmacêutica é que está trazendo todo o progresso médico, gente no campo da aparelhagem. Então eu não sei até quando vão resistir. Mas inevitavelmente no próximo século, o conhecimento do perispírito vai ter que ser uma realidade dentro de todas as universidades no mundo. Porque não é uma ficção, não é um ente criado por Kardec. Desde os antigos, desde os egípcios, eles já conheciam, séculos antes de Jesus, eles já conheciam o perispírito. Os gregos também conheciam, chamavam Eidolon. Os egípcios chamavam de Ka.
Até os hinduístas chamavam de Linga Shahira. Todos os grandes povos conheciam o perispírito. Mas, vejam só, com o advento do chamado cristianismo, todos esses conhecimentos ficaram para trás. Foi um erro gravíssimo. Com o advento do cristianismo, volto a dizer, todas essas conquistas do homem foram eliminadas. Falar em perispírito, falar em espírito, comunicação entre os mortos e vivos, e nada. Aí, resultado, foram 2000 anos, 2000 anos já, em que a humanidade se viu a braços com o niilismo pregado pelas religiões. É isso que dificulta e atrasou de uma forma soberba mesmo o próprio progresso tecnológico, científico. Porque o cientista aqui nega o espírito com a mesma veemência que um sacerdote. Você já viu falar no Padre Quevedo? Já? Veja só, um padre. Chega na televisão, quando se fala em fenômeno espírita, e espírito, ele sai com uma ênfase assim, meio delirante. Espírito não existe. Pronto. E o que é que existe, afinal de contas? As manifestações espirituais, não, isso é o subconsciente. Mas o que é o subconsciente? Há poucos momentos eu disse a vocês que, numa entrevista de 1999, em janeiro, um homem de ciência não sabia o que era o cérebro. E nem o próprio cérebro sabe o que é o cérebro. Ó irrisão. Quer dizer, ó ironia. O próprio cérebro se estudando e sem saber que ele é. É como o homem também, que não sabe que ele é. E aí chega na televisão, não, o espírito não existe. E todo mundo bate palma. Então, a mesma opinião de um cientista, a opinião de um sacerdote. Por quê? A ciência está mancomunada, então, com a religião, para negar a imortalidade do ser. Nós somos fadados à morte. E aí a gente encontra as pesquisas feitas nos Estados Unidos, com a criogenia, mumificar cadáveres em nitrogênio líquido, para mais tarde, quando descobrirem a cura da doença que vitimou, vamos dizer assim, aquele mumificado, aquela múmia, aí reativam. Agora, só que eles ainda não descobriram como reativar. Eu vou até mandar uma sugestão para lá, fazer um micro-ondas gigante, não é não? Mas esse micro-ondas, duvido, ele não vai descobrir do gado. Aí, resultado. E aí a pessoa ser tratada, toma aquela medicação, sei lá, e aí levanta e começa a viver, recomeça a viver. Olha, gente, isso é o suprassumo da ignorância, Vocês não sabem, é Alcor, o nome da empresa. Alcor, quem quiser, eu dou até o endereço, que eu tenho. Fica na Califórnia. E cada freguês daquele mumificado, eles deixam por testamento, que só tem gente rica, pagar não sei quantos $1000 por ano a essa empresa. Eu não sei se isso é esperteza, não é? Porque o homem anseia pela imortalidade, mas não admite o espírito. Ele quer ser imortal na carne, não é isso? É aquela busca da fonte da juventude. É o Santo Graal, até, que impressionou o pessoal da Idade Média, os grandes portentados da Idade Média. É a pedra filosófica, é o trabalho dos alquimistas. Hoje, nós temos os cirurgiões plásticos, E as pessoas querem se voltar à juventude, e aí se esticam toda, Fica tudo esticadinho, assim que sair na chuva, coitado, encolhe, Eu vejo na televisão, tem uma novela aí que, qual é o nome dela? Glória Menezes fala assim,
Ela ria assim. Porque se abrisse, o remédio se partia tudo, né? Isso é a busca de quê? Do rejuvenescimento. Isso mostra o niilismo, a descrença do homem na imortalidade. Porque muita gente fala em religião, não é? Até os espíritas chegam, fazem palestras maravilhosas, lindas, tudo bem. Mas será que ali está realmente uma convicção imortalista? Esse aqui é o X do problema. Não é? É como a morte também. Esse trabalho que eu estou fazendo sobre a morte, olha, mas é uma coisa extraordinária. Eu vim acompanhando desde o homem de Neandertal, né, de Java, tal, e vem até Cro-Magnon, e lá fui eu. Resultado, na antiguidade, a imortalidade fazia parte do cotidiano do homem. Os povos pré-colombianos, mesmo os maias, os astecas, toteclas, né, os incas, os quichuas, todos eles criam na imortalidade da alma. Quem incutiu nesses povos essa certeza? Os chineses também tinham as múmias de jade, costuradas a ouro. Eles tinham a noção de imortalidade, assim como tinham os egípcios. Os homens, os habitantes de Angkor, nas selvas do Camboja, perto do Vietnã do Sul, também acreditavam na imortalidade. É uma cidade estranha que ninguém descobriu cadáveres, nem sepulturas, mas inscrições mostrando a crença na imortalidade. Eles tinham rede até de esgoto, água encanada. Essa cidade data, que ainda existe, foi conservada, né, pelos próprios Vietcongues e do Khmer Vermelho, chamado Khmer Vermelho. Eles respeitaram, tem mais de 5.000 anos. Olha aí. E eles acreditavam na imortalidade da alma. Todos os ritos funerários do passado tinham o sinete da imortalidade. Eles acreditavam na imortalidade. De uma forma rudimentar, muitas vezes. Mas ali estava a certeza da sobrevivência. Então, após o cristianismo, após Jesus, e Jesus não foi responsável por isso, porque ele pregou também a imortalidade da alma, materializou 2 espíritos lá no Monte Tabor, 2 espíritos, Moisés e Elias. Ali está a prova da sobrevivência do ser, ali está a prova da imortalidade, como nós preservamos até a nossa aparência, os nossos caracteres morais, intelectuais, nossas preferências, tudo, nossos impulsos, até os instintos são preservados. É chamada continuidade biopsíquica, para que o indivíduo, o espírito, não perdendo esses referenciais, possa reencarnar, quer dizer, reingressar numa sociedade terrena, ou numa cultura aqui no nosso plano. Então Jesus acreditava firmemente na imortalidade. Não é isso? Ele retorna até para dar prova dessa imortalidade. Mas depois, e até hoje, massacraram o mundo ocidental. E aí, o que é que nós assistimos? A essa avalanche de dor e sofrimento. Porque o homem, mesmo impregnado de ideias religiosas, ele tem medo de morrer. É um medo pânico mesmo. É raro aquela pessoa dizer assim, eu não tenho medo de morrer. Ela diz, mas agora ninguém sabe se tem ou não tem. Né? Eu citaria como exemplo uma pessoa não espírita que fez os proclamas funerais, sua irmã Naí. Essa é a razão. Isabel está me lembrando aqui o episódio que aconteceu com minha irmã. Minha irmã Naí. Essa foi de mamãe não. Ela ficou doente, um câncer. Desencarnou lúcida. Na véspera de morrer.
E nas vésperas de desencarnar, ela pediu para que seu corpo fosse cremado. Aí eu disse, mas por que isso? Eu tentei dissuadi-la desse... Né? Mas ela disse, não, está decidido, eu não quero. Eu fico imaginando. Resolveram levaram mesmo o corpo para Vila Alpina, em São Paulo, onde o corpo foi cremado. E as cinzas jogadas na Baía de Todos os Santos. Que o ex-marido dela tinha um veleiro, tinha um barco. E aí eles saíram dia de domingo e jogaram. Deve estar por aí, nesse mar aí afora. E aí o tempo passa, o tempo voa. E a verdade espiritual continua numa boa. Né? Eu estava lá na saúde, tinha mais ou menos uns 30 e tantos médiuns por aí. A maioria desenvolvendo. E aí a filha dela, minha sobrinha, foi pela primeira vez, né? Nunca tinha estado no centro, não sabia nem para onde é espiritismo, não sabia o que era mediunidade, nada, absolutamente nada. Eis aí a prova. E ela foi para tomar um passe. Quando ela está tomando passe, a mãe pega ela, incorpora, né, como se diz, chama de interpenetração psíquica, né, mais bonitinho. Então ela incorpora a própria mãe. E aí ela começa a me chamar, né? Bernardo, Bernardo. Aí eu fui. Olha, ela começou a falar, chorando e falando, desesperada. E a sala ficou impregnada do cheiro de carne queimada. Olha aí um enigma. Olha, pensa que uma manifestação, minha gente. Às vezes a pessoa está no centro espírita, é uma manifestação. Olha, ali é um mecanismo complexíssimo. São duas criaturas que se identificam, né, obedecendo a sintonias, a uma lei da sintonia, né, de afinidade. É um mecanismo complexo e feito, diga-se de passagem, estabelecido sem o conhecimento essencial, tanto do encarnado como do desencarnado. Essencial, estou falando em questão de essência, não é? É um aspecto assim, nuclear da questão. Pois bem, eu cheguei perto dela e o bafo de carne queimada. Foram quase 40 pessoas. Ela estava lá. Quase 40 pessoas dentro de uma sala, sentindo aquele odor fortíssimo e nauseabundo. Muita gente ficou com vontade de vomitar. Eis aí uma prova. Ela não era espírita, não sabia o que era mediunidade. Ela fingiu. Aquele odor também. E poucas pessoas na sala sabiam que minha irmã tinha o corpo cremado, teve o corpo cremado. Eis aí a prova da imortalidade, da sobrevivência do ser. Eu não chamo sobrevivência, que parece que ele dependeu do corpo para sobreviver, mas da imortalidade. Então são provas irrefutáveis. Isso é fingimento, isso aqui não é não. Esse é o subconsciente. Mas que subconsciente é esse? Tão poderoso e que não evita a própria morte. O que é subconsciente? Olha, o doutor Carlos Embaçaí escreveu um livro, Hipótese em Parapsicologia. Olha, ele questiona esse problema do consciente. Onde fica o consciente? E onde fica o inconsciente? Até hoje ninguém nunca determinou. Já mapearam o cérebro todo, mas ninguém conhece o cérebro. A ponto de, na Segunda Guerra Mundial, 44, mais ou menos, 43, 44, em plena guerra, abriam a cabeça dos judeus, mas sem anestesia,
O sujeito dava gritos horrorosos e desmaiava quando abriam, cerravam, para ver o cérebro trabalhando. Acho que o Dr. Fritz estava dessa também aí. É tanto Dr. Fritz por aí, tem de 1918, tem de 42. Daqui a pouco tem Dr. Fritz da Guerra do Vietnã. Né? Aí vejam só, eles queriam assistir ao funcionamento do cérebro, que decepção, o cérebro silencioso. Eles pensavam que era uma máquina, né? E não é. Ele é silencioso, tranquilo. Olha, teve um caso, não sei se não é anedota, mas dizem que no museu acho que foi de História Natural, Antropologia, sei lá, Fisiologia em Nova York, confundiram o cérebro de Einstein com o orangotango. Isso é verdade. Quase não sabiam quem era do orangotango, nem qual era de Einstein. Vejam como nós nos conhecemos. E aí emitimos valores assim, não, o espírito não existe. A pessoa diz isso com a ênfase. Aí uma vez lá na livraria, uma senhora chegou e disse, Bernardo, meu marido está com um problema sério e tal. Eu digo, por que ele não vai ao centro? Ele não acredita nessas coisas. É um homem muito inteligente. Todo homem muito inteligente não acredita nessas coisas. Né? É de bom tom intelectual negar o espírito. Não é? Aí eu disse, quer dizer então que eu sou aqui o abestalhado, né? O burro, e ele é o inteligente e o formidável, não é isso? Porque eu acredito numa maluquice, eu acredito nessas coisas. Não é isso que a gente tem que contestar. Não é criar polêmicas, discussões estéreis, mas não, o espírito é uma realidade. É pena que as pessoas que estudam na Bahia não tenham um programa de televisão para dizer isso. Porque os espíritas estão preocupados com a saúde moral de todo mundo. Estão preocupados em fazer todo mundo anjo. Mensagens otimistas, é muito bem isso, não tem sua validade. Mas nós precisamos dizer ao povo que é o espiritismo, que o povo não sabe. Agora tem que ir com muito cuidado. Não é aqui com essa plateia douta e inteligente, né, que compreende perfeitamente as nossas modestas considerações. Lá a gente tem que ter mais cuidado. Porque, levando em consideração a falta de conhecimento humanístico do próprio povo. Eu outro dia contei aqui um caso, vou contar porque vale a pena. No dia da tomada da Bastilha, 14 de julho, isso foi a TV Aratu. Já tem quase 10 anos. Aí, resultado, saiu à rua uma repórter para perguntar ao pessoal na rua sobre a tomada da Bastilha, que foi um dos pontos altos, embora inúteis, da Revolução Francesa. Não prestou para nada, não serviu para nada. Mas é um marco histórico lá na história da França, tudo bem. E aí a repórter chegou com a senhora, até bem vestida e tal, e perguntou assim, a senhora sabe que hoje é a tomada da Bastilha? Eu disse, minha filha, nesse país se toma tudo, se toma Bastilha, se toma... A repórter não esperava, ficou assim, parecendo uma bestalhada olhando para a mulher. Ela, corajosa, assim, foi entrevistar um senhor que vinha passando com uma mala assim, 007, né? E aí perguntou, o senhor conhece alguma coisa sobre a tomada da Bastilha? Eu fiz, minha filha, não conheço nada. Aqui nesse país se faz de tudo, é uma bagunça, tá? A mulher ficou assim, desistiu. Tá vendo? E não é obrigado o povo a conhecer a história de outros povos. Mas são fatos de caráter universal. Né? A Revolução Francesa contribuiu e muito para o advento de movimentos libertários, não é isso? Como aqui no Brasil. Embora também a Revolução Francesa tenha descambado no terror, quase que foi inútil, porque restauraram não o reinado, mas um império através de Napoleão.
Então o absolutismo voltou à França, né? Com maior intensidade, com maior força, e sempre de uma forma injusta, socialmente injusta. Mas há certos conhecimentos que são universais. Uma vez, no dia que teve uma comemoração sobre Canudos, saíram também à rua para perguntar, ninguém sabia quem foi Antônio Conselheiro. Canudos. Aí a gente vai dizer, minha filha, eu conheço aquele canudinho e tal, daqui a pouco... Né? Não é não? Então, quando a doutrina espírita for lançada ao ar, porque ainda não foi na Bahia, deve ser feito um trabalho, assim, criterioso, mas mostrando que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia de consequências éticas, que teve a sua nascente no primeiro mundo. Ela nasceu em Paris, a cidade, luz, século dos ismos, onde floresceram as mais importantes expressões do pensamento humano. Kardec, quando lança o Espiritismo, ele lança entre dois grandes momentos da humanidade, duas grandes vertentes, não só do pensamento, mas das aspirações de justiça e de conhecimento de si mesmo em relação ao homem. O Manifesto Comunista de 1848, por iniciativa de Marx e Engels, né? E o darwinismo. De um lado, as aspirações do homem para o estabelecimento da justiça social, a derrocada das desigualdades, isso foi uma utopia, uma grande utopia, depois Marx teve que reconhecer. Ele deu, quase no fim da vida, ele deu o braço a torcer. As desigualdades não se baseiam nos valores econômicos, nem no mecanismo político das sociedades, mas nos caracteres individuais. Quase ele fala em espírito, isso aqui é contrassenso para Marx. E o darwinismo, baseado também em valores nihilistas. E como eu disse no início, Darwin desprezou o espírito. E aí Kardec, entre essas duas grandes aspirações, distorcidas, mas válidas, surge a doutrina espírita, fazendo uma conexão, uma interação entre os valores sociais e aquela ânsia do homem em se conhecer. É uma dialética perfeita. Marx estabelece a tese, Darwin estabelece a antítese, e Kardec a conciliação, não a síntese, mas a conciliação entre os desejos do homem em estabelecer uma sociedade justa e paritária, entre as aspirações do homem de se conhecer como indivíduo, como ser, como espírito. Então ele aproveita esses dois grandes momentos e lança o Livro dos Espíritos. É notável. Veja a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, as concepções dos espíritos sobre a evolução do ser. Esse trabalho maravilhoso do espírito, desde as formas mais inexpressivas, como o Leptróstiques, uma espécie de andrógeno que se divide assexuado para formar a dialética dos opostos para nascer a vida. Kardec, então, lança à humanidade um dos maiores desafios, talvez o maior de todos os desafios do homem, fazer com que ele se acredite, se creia, se admite um ser eterno. E mais, dentro do aspecto ético-filosófico, um ser eterno, regido pelas leis de Deus, a lei natural, aquela lei de ação e reação, uma lei inteligente e justa, que regula todo o processo existencial do homem, compulsoriamente. Pouco importa se o homem acredita no Espírito, se acredita em Deus, ele é sempre regido inexoravelmente pela sua lei. E Deus sempre está conosco através da lei. Nunca, jamais nós nos apartamos de Deus, nem Deus jamais se apartou do homem. Porque desde que começamos a pensar e existimos, não porque pensamos, é que a lei de Deus
começou a ser esculpida indelevelmente na nossa consciência, regendo os nossos destinos, respeitando a nossa liberdade. Muita paz para vocês.